Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Line Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio. Olá, muito bom dia para vocês. Estamos chegando com a Arena Alterosa nessa quinta-feira. Obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. A partir de agora a gente fala de esporte na tela da TV Alterosa, TV que o Mineiro vê. Eu, Fernando Júnior, vou juntinho com você até às 11h30. Deixa eu mostrar quem está comigo hoje aqui no estúdio do Arena. Tendo o prazer de receber mais uma vez o professor do apito, Álvaro Coelhas. Tudo bem? Bom dia. Tudo jóia. Prazer todo nosso. Veio com novidades, né? Daqui a pouquinho está arrumando a mala e partindo para o Rio. Vamos participar da Paralimpíada, né? Na coordenação de arbitragem do futebol 7. Beleza, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais dessa modalidade para você ter um conhecimento melhor também sobre o futebol de 7 da Paralimpíada, que começa daqui a uns 34 dias, mais ou menos. E do outro lado, ele, o repórter Lucas Leva Bala, Leva Pedrado Girardi. Tudo bem com você? Muito Beleza, muito bem. É bom estar aqui de volta. Acordou agora? Tá desanimado? Não, que isso. Eu tive que colocar o relógio para despertar. Tô vendo. Chegou atrasado, mas tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Então tá bom. Bom, pra gente começar, a gente tem imagens aí, a gente falou do Álvaro, né, que daqui a pouco tá partindo pro Rio para participar dos Jogos Paralímpicos. Vai ser coordenador de arbitragem, né, Álvaro? Coordenador da arbitragem do futebol 7. Futebol 7. E eu acho importante a gente poder falar um pouco sobre isso, né, sobre essa modalidade. Essa partida foi na Olimpíada de 2012 em Londres e na ocasião você estava apitando o jogo, né? Eu também como árbitro já dessa tive partida. muitos jogos apitados em Londres, aí Estados Unidos e Inglaterra, né? Um dos jogos que eu apitei lá na Paralimpíada de Londres. É uma modalidade em que jogam 6 jogadores na linha, mais o goleiro, né? Portadores de paralisia cerebral, né? Sequelas da paralisia cerebral, né? E as regras são as mesmas do futebol, com pequenas modificações. No caso, são 6 jogadores na linha, não há impedimento. A distância para cobrança de um tiro livre é 7 metros. E há a possibilidade da cobrança de lateral com uma das mãos, né? Como se fosse o lançamento do boliche, já que alguns jogadores apresentam paralisia de um braço do membro superior. Então, eles só têm um braço para fazer e eles permitem, né? Que se faça bem abaixado, né, como se fosse mesmo um boliche de fora do campo. A gente tem algumas regras, né, para essa modalidade, como, por exemplo, a separação por classes, né? Vai de 5 a 8. Explica um pouquinho para a gente dessa separação. Os jogadores são classificados, né, por C5 a C8. C5 é aquele que tem uma sequela maior, do ponto de vista motor, né, Fernando? Não é a questão mental, aí, não é mental, é do ponto de vista motor. Então, 5 é o mais sequelado, vamos assim dizer. E o 8 é o menos sequelado, menos atingido pelos efeitos da paralisia cerebral. A regra diz o seguinte, durante todo o tempo tem que ter um jogador C5 ou C6 no campo, né? Se não tiver, a equipe tem que jogar com -1, certo? E o C8, que é o jogador com menos atingido pela paralisia cerebral, ele só pode ter um jogador em campo do C8. Então, é um C8, né? Os outros são C7, C6 e sempre um C5, um C6 em campo, né? Brasil, na modalidade, tem 2 medalhas, né? Tem uma em Atenas, foi em 2004, na Grécia, e na Olimpíada de Sydney conquistou o bronze. Isso. Vamos ver se sai ouro aí. O Brasil está investindo muito, né? A seleção brasileira já esteve em Juiz de Fora aí por um período de treinamento, ficou lá no Sesc Pousada, lá em cima, né? Ali naquela região do aeroporto. Estão treinando muito, fizeram várias fases de treinamento lá no Oscarim, que é o centro de treinamento do ex-jogador Oscar, da seleção brasileira, né? Lá na região de Águas de Lindóia. Eles estão muito bem preparados e muito confiantes aí para a medalha de ouro, né? Eles já conseguiram outras medalhas de prata e de bronze, mas agora realmente o objetivo é a medalha de ouro, né? Interessante o Brasil no futebol, independente de qual seja, tem um bloqueio com a medalha de ouro em Olimpíada, né? É difícil. Só lembrando aqui que eu estava conversando com o Fernando, que desde o início, né, dessa modalidade, até agora, a Holanda é que tem mais medalhas de ouro, 3, e ultimamente a Ucrânia e a Rússia estão se revezando no
no lugar mais alto do pódio. Tem 2 medalhas de ouro para a Ucrânia e 2 para a Rússia. Então, falta o Brasil. Inclusive, a Rússia, né, nessa edição aí que você apitou, em 2012, foi a campeã, né? Foi a campeã, exatamente. O Brasil perdeu a medalha de bronze para o Irã e a Rússia bateu a Ucrânia na final lá em Londres, né? Então, o Brasil aí no ranking, eles têm um ranking, o Brasil está em 3º lugar no ranking. Tá melhor que a principal. Vamos ver se consegue o ouro, né? Agora na Olimpíada do Rio. Só lembrando mais uma vez que a Paralimpíada começa daqui a 34 dias. A gente tem a abertura oficial da Olimpíada nessa sexta-feira, mas hoje já tem jogo, né? Da seleção brasileira, a categoria adulta principal, joga às 4 da tarde, é isso mesmo? 4 da tarde contra a África. Bom, para a gente começar, dar continuidade ao nosso bate-papo agora, daqui a pouco a gente volta a falar um pouco mais dessa modalidade, futebol de 7 paralímpico. A gente vai para o Campeonato Brasileiro. Ontem a gente teve 4 jogos, né, que iniciou essa rodada do Brasileirão, inclusive o com o Mineiro, que é o América Mineiro, que começou a surpreender no esporte fora de casa, fez 1-0, mas sofreu um gol no último minuto, ficou tudo igual, 1-1, e você vê o gol agora. No Recife, o Sport só empatou com o América Mineiro. Os visitantes saíram na frente com um bonito gol de Danilo Barcelos. Mas o Sport empatou no último minuto de jogo com Marque Gonzalez, 1-1 placar final. Bom, e com isso a situação do América vai ficando mais difícil. O Lucas leva a bala. A gente já comentou isso aqui, né? O campeão mineiro está na lanterna do Campeonato Brasileiro, está bem distante de sair da zona do rebaixamento, não está como, por exemplo, o Botafogo, né? Que fica naquela, perde, vai, ganha, sai, perde, vai. O América não, tem que ganhar um monte aí para poder sair da zona do rebaixamento. O América esse ano ele está mais ou menos igual o Vasco no ano passado, né? Vem acabou, aquela que já tá, dá para falar que se não cair vai ser zebra. Se não cair, vai ser zebra, assim como teria sido o Vasco no ano passado, apesar da grande reação que teve no segundo turno, depois da chegada de alguns reforços pontuais, principalmente do Nenê, que é atualmente o principal nome do Vasco. Mas eu acho que para o América não vai ter muito jeito, porque eu acho que o América não tem o mesmo poder de negociação que o Vasco. Eu acho que ainda mais que o América, quem surpreende de forma negativa é o Cruzeiro, né? Que também está ali. Os dois abraçados. O caso do América, né, é típico, né? O sobe e desce, né? Aquela vai um ano e volta. Eu costumo falar, professor, que alguns times eles não são de Série A nem de Série B. Tem uns que são de Série AB e uns que são de Série BA. Né? Que fica mais numa do que na outra, mas está sempre ali circulando. Né? Só revezando. É o revezamento. O América tem um centro de treinamento muito bom, né? Mas eu acho que, não sei, eu tenho a sensação que o América pensa que é mais do que o América. Aí isso atrapalha um pouco, né? E dentro de campo o time é bem modesto. O América tem que fazer um planejamento de América, né? E eu acho que eles vão... assim, eu tive uma experiência no Campeonato Mineiro com eles, assim, eles estão sempre querendo ir mais, e como o Lucas falou, né, não tem patrocínio, não tem torcida para sustentar, e as coisas ficam mais complicadas. Teve uma vez eu estava fazendo uma análise, não sei se vocês vão concordar, talvez já atropelando um pouquinho, puxando um pouquinho para falar de Tupi. O Tupi, ele deveria ter uma condição melhor que a do América. Se você parar para pensar, comparar Juiz de Fora com Belo Horizonte, tá certo que Belo Horizonte é maior. Só que quem domina Belo Horizonte? Cruzeiro e Atlético. O que sobra para o América talvez seja menos do que o que sobra para o Tupi. Verdade. Então, eu acho que... O Tupi, né? Essa questão do poder, né? Você falou na torcida, o Álvaro falou na torcida do América, por exemplo, Tupi. Poxa, hoje é o único representante na Série B do Campeonato Brasileiro, a vitrine aí do futebol. Né? E você vai nos jogos Tupi último, por exemplo, 847. Aproveitando o gancho do Lucas, eu até falei isso na última transmissão pela CBN, que eu fui convidado. O Tupi precisa urgentemente, né, investir na sua divisão sub-20, né, e pelo menos no sub-20 e no sub-17, porque é isso que o Lucas falou, né? Tendo essa base aqui, vai atrair muita gente aqui da região, São João, Nepomuceno, aqui, Barbacena, toda essa coisa que não tem espaço no Atlético, não tem Cruzeiro. Então, o Tupi tem um potencial muito grande que não está sendo aproveitado porque está abandonado. As categorias de base do Tupi estão completamente abandonadas, né? E isso é muito ruim, que perde um potencial aí. E é um jogador que conseguir se destacar, que formado aqui pode render muito dinheiro na frente. O maior exemplo disso, até separei um trechinho, se der tempo a gente vai colocar para vocês de casa ver depois, o Gabriel Jesus do Palmeiras, né? Foi vendido para o Manchester City, agora já acertou, concretizou, dá um lucro aí para o Palmeiras de mais de 130 milhões de reais, né? Foi vendido em euros, claro, mas para a gente reverter para o real. Mas daqui a pouco a gente vai ver isso. Falou da Sub-20, o Tupi está disputando a Copa Alterosa Sub-20, projeto novo, né? Foi feito ali meio que às pressas e vai disputar a vaga contra o Sport.
Sport no Clássico aqui em Juiz de Fora. Bom, quero fazer chamar você, né, convidar você para participar com a gente. Quer mandar a sua mensagem, alguma pergunta para o Álvaro, alguma pergunta para o Lucas, o número é esse aqui, 98410-9434. Você envia a sua mensagem, a gente lê para você na hora. Tem algumas perguntas aqui. O Atlético tem chance de ser campeão, daqui a pouquinho eu vou passar a bola para os convidados de hoje. Só que antes, para a gente complementar o início aí da rodada do Campeonato Brasileiro, ontem a gente teve mais 3 jogos. O Santos jogou em casa contra o Flamengo, ficou em 0-0. E os outros 2 jogos, você vê os gols agora na tela do Arena Alterosa. Em Curitiba, Walter foi o carrasco do Corinthians. Ele marcou 2 vezes, o segundo num contra-ataque, e deixou o Atlético Paranaense em 6º lugar, a apenas 3 pontos da ponta da tabela. Com Rafael Veiga, o Coritiba saiu na frente do Vitória no jogo em Feira de Santana. Mas o time baiano conseguiu a virada. Juninho deixou tudo igual. Com um golaço de fora da área, Marinho virou a partida. E Chiesa definiu 3-1 placar final. Um golaço contra, né, rapaz? Zagueiro do Curitiba. Bom, vamos lá, agora a gente ver a tabela de classificação. Bom, com o empate contra o Flamengo, diante do Flamengo, o Santos assumiu a liderança do Brasileirão, tem 33 pontos. O Corinthians é o 2º, 3º Palmeiras, 4º Grêmio com 31. Depois vem Flamengo, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Ponte Preta, Fluminense e o São Paulo, aí no meio da tabela em 10º lugar. Chapecoense, Sport, Vitória, Internacional, Botafogo, Figueirense e na zona do rebaixamento, o Coritiba é o 17º com 18 pontos, Santa Cruz com 17, o Cruzeiro e o América é o Lanterninha com apenas 10 pontos. Situação lamentável, né, essa do América Mineiro. Bom, para a gente dar continuidade aqui no Arena, deixa eu só lembrar que no domingo a gente tem um encontro bem bacana aqui em Juiz de Fora. Para você que é fluminense, para você que é tricolor, né, torce por Fluminense, vai acontecer um encontro aqui em Juiz de Fora. E eu vou falar para você o dia, ó, anotei aqui para não deixar você sem informação. Dia 7, domingo, a partir das 12 horas, saiu o cartaz, né, desse evento. O encontro vai ser na rua Apolônio dos Reis, número 190, no bairro Aeroporto, aqui em Juiz de Fora. Fica pertinho ali do estacionamento do estádio municipal. A gente recebeu 2 vídeos aí de ex-jogadores do Fluminense, né? O Ronald, lateral direito, também o Vander Luiz, que jogou no Fluminense, fazendo convite para você, tricolor. Tricolores, aqui é o Ronald, ex-jogador do Fluminense, lateral direito, campeão estadual de 95. No dia 7 de agosto, estarei presente no encontro de tricolores de Juiz de Fora e regiões. Conto com a presença de todos. Saudações tricolores, um forte abraço e fique com Deus. Aqui é o Vander Luiz, ex-atleta do Fluminense. Estou convidando todos de Juiz de Fora e região para o encontro de tricolores, que será realizado dia 7 de agosto, em frente ao estacionamento do Estádio Municipal aqui em Juiz de Fora. Abraço a todos. Bom, feito o convite, um abraço ao amigo Marquinho, está aí na audiência do Arena Alterosa, ele que organiza esse encontro, né, o primeiro encontro de tricolores, lembrando uma vez, domingo, a partir das 12 horas. A gente faz uma pausa rapidinho aqui no Arena, daqui a pouco a gente está de volta. Muito bem, já voltamos. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Wellington Gilbar, acompanhando o Arena Alterosa, o Milton Carandaí, sempre ligado, e também o Enio Júnior, do bairro São Pedro, aqui em Juiz de Fora, acompanhando a nossa programação. Bom, olha só, Juiz de Fora já vive esse clima olímpico há muito tempo, né? Várias delegações estão treinando na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu aproveito até para falar para você que quer ainda acompanhar esses últimos treinos, é só acessar aí o site da UFJF, né, ufjf.br/UFJF 2016, para poder fazer o cadastro lá e acompanhar um dos treinamentos. E por aqui está um dos melhores do mundo na modalidade do decathlon, é o Ashton Eaton. Eu não posso falar errado, você me ajuda aí que já puxaram minha orelha desde o começo. Ashton Eaton. Eaton. Pois é, vamos ver um trechinho da entrevista e dessa movimentação na Universidade Federal agora. A segurança no prédio da Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Juiz de Fora foi reforçada. Até a nossa equipe teve que passar pela revista. Do lado de dentro, apenas as delegações estrangeiras e os visitantes, como a Marli e a Daniele. Mãe e filha quiseram ver de pertinho
atletas de alto nível. Essa estrutura montada aqui para o atletismo é a primeira vez, eu estou impressionada, que parece ser muito bom, né, para receber os atletas para os treinamentos. Eu não vou ter a oportunidade de ir ao Rio assistir as Olimpíadas, eu vou ter um pouquinho o prazer de vê-los aqui de perto, eu estou muito satisfeita. O bicampeão mundial e recordista olímpico Ashton Eaton está se preparando para a Olimpíada do Rio aqui em Juiz de Fora. O esportista de 28 anos é um dos 2 únicos atletas que ultrapassaram a marca de 9.000 pontos no decathlon em mundiais. Há uma semana na cidade, o atleta falou das impressões que teve. E olha, não faltaram elogios. Especially with like the food and the planning and these very fine details that make it so as an athlete you get just a little bit better. She is very good at thinking about all those and taking care of all those. Delegações de 8 países estão treinando em Juiz de Fora. Os competidores do atletismo estão utilizando o campus da Universidade Federal. As provas da modalidade começam no dia 12, por isso os treinos por aqui estão acelerados. O treinador da China disse que Juiz de Fora foi onde a delegação mais se adaptou. Aqui, eles encontraram as condições estruturais favoráveis. It's a very nice environment, good track and the facilities. More important that the people here are very, very nice and very helpful. Experiência também para os alunos da UFJF. A maioria é voluntária no evento e aproveita a oportunidade para aprender com grandes nomes do esporte mundial. Quando você possibilita uma sala de aula aberta com os melhores atletas, as melhores escolas do mundo, estando presentes aí na sua casa, isso vai ter um impacto tanto na formação deles, como talvez na geração deles daqui para frente. Bom, então tá aí, né? Legal essa movimentação. Só lembrando mais uma vez, para você que ainda quer acompanhar esses treinos, é só acessar o site da universidade, ufjf.br/ufjf 2016. Bom, bola para frente, vamos dar continuidade aqui no Arena Alterosa. Eu quero fazer uma pergunta. A gente falou do professor Dapito, né? O professor Dapito, todo mundo conhece. Inclusive, eu quero até fazer o convite aí para você que ainda não acessou a página do Álvaro Coelhas, facebook.com/professor Dapito, sempre posta vídeos, né, comentando alguns lances polêmicos do Campeonato Brasileiro. Quando eu te faço a seguinte pergunta, quando você era pequeno, você jogou bola, o que você responde? Joguei Seu bola. Seu apelido era... Carroça. Era Carroça. A gente viu as imagens do Álvaro Coelhas em 2012, né? Passou o quê? 4 anos, não mudou muito. Tá em forma ainda. Agora a gente vai ver, até mesmo para comprovar isso que eu estou falando, que toda vez que você conta essa história aqui no Arena, e no final dessa prova tem uma foto sua de 2012. Vamos ver um trechinho? Vamos, né? Então vamos lá. Você jogou no Tupi? Não. Você jogou onde? Joguei pelado lá no Trombeteiro, de São João de Pomoceno. Eu tinha o apelido de Carroça. Que foto é essa? De 2012. Essa foto... E pior que ela não é de 2012. Não? Não é de 2012. É antes. Essa foto deve ser de 2009, provavelmente. No máximo 2010. Eu trabalhava lá em Patos de Minas. Antes de conhecer a Digníssima? Ou não? Mais ou menos, né? A Digníssima, eu conheci a Digníssima em 2002. Tá certo. Bom, bora pra frente, vamos embora. Vamos falar do Tupi agora aqui no Arena Alterosa. O Tupi que só volta a jogar a Série B do Campeonato Brasileiro agora no dia 20, né? Vai enfrentar o Goiás no Serra Dourada. E a gente conversou depois do jogo contra o Paraná, né? O Matheus acompanhou. Depois a gente pergunta para o Estevam, né? Conversei com alguns torcedores, todo mundo está na esperança de uma melhora aí no segundo turno do Brasileirão. Vamos ouvir o que o Estevam Soares disse agora na tela do Arena. E o que nós precisamos também, volto a frisar, falar quando eu cheguei aqui. Nós não estamos jogando só pelo Tupi. Nós estamos jogando por Juiz de Fora. Eu, que não sou daqui, vim aqui o ano passado jogar com a Portuguesa, quando tive a felicidade de conhecer Juiz de Fora. Agora estou há quase 2 meses aqui, estou me sentindo, certo, né, um cidadão daqui já, e muito feliz. Minha família veio aqui, ficou alguns dias, meus filhos, ficaram apaixonados por Juiz de Fora. Então, eu acho que é o momento de nós juntarmos. Essa fala que eu tive quando eu cheguei, eu volto a frisar. Corpo diretivo, a torcida comparecer mais, a torcida vir, vocês da imprensa vir com a gente, nós tirarmos todas essas rusguinhas que existiram por fechar treino, abrir treino, dar escalação antecipada. Isso aí não pode existir, nós temos que nos unir, tirar a vaidade, porque eu tenho que dar a escalação, porque eu tenho que fechar o treino. Não, fechar o treino é uma coisa normal. Agora nós precisamos nos unir
em prol, nem do Tupi, em prol do nome da cidade. Bom, fizeram até uma reunião, né, hoje pela manhã para poder ter essa conversa aí entre o clube e a imprensa. Fechar treino é normal, agora é necessário, professor? Todo dia é exagero, né? É exagero e é fora de propósito, na minha opinião. Em certos momentos, um treinamento de escanteio, um treinamento de faltas, faz sentido. Agora, a semana toda não faz nenhum sentido, até porque as equipes conhecem o Tupi, conhecem os jogadores, tem os vídeos, para isso que existe o vídeo. Então, fechar o treino a semana toda para esconder o quê de quem? Sinceramente, para mim é despropositado. Eu acho que se for lá um treino, um dia que vai ensaiar, né, cobranças de escanteio, quem é que vai fazer o primeiro pau, quem é que vai fazer o segundo, tudo bem. Agora, a semana toda, eu não vejo nenhum sentido. E, sinceramente, não vejo nenhum sentido. Acaba que a exceção se tornou uma frequência. Pois é. Eu concordo com o professor nesse sentido de que não deve ser a regra, tem que ser a exceção. Quando vai treinar mesmo, é uma jogada ensaiada, uma situação específica. Eu acho que todo dia não tem muito porquê. Fechar o que vai ser feito de tão diferente todo dia para que todo dia precise ser fechado? É claro que a gente, assim, eu entendo a postura do treinador, é a metodologia de trabalho dele, tem que respeitar, mas a imprensa, por outro lado, vai sempre querendo ir atrás da informação. E né? sempre quando vaza a informação, não tem por que ficar bravo, né? Como aconteceu uns dias atrás. O trabalho do jornalista é esse, né? Pois é, eu não sou jornalista, mas eu vou defender os jornalistas. Os jornalistas vivem da notícia. Então, assim, até é uma contradição, que você está pedindo ao torcedor para ir ao jogo, mas o torcedor passa a semana toda sem ter notícia nenhuma, porque o jornalista não viu nada do treino, não sabe quem treinou, não sabe que opção o treinador usou no treinamento. Então, assim, você não tem notícia para dar, né? A não ser, o treino foi realizado de 4 às 5h30. Isso é muito pouco para realmente mobilizar a torcida. Então, assim, vou defender o jornalista aqui. O jornalista precisa de notícia. E notícia é acompanhar o treino e ver, olha, o treino começou com o Joaquim na lateral direita. Depois de meia hora, saiu o Joaquim, entrou o Manuel na lateral direita. E aí o jornalista vai fazer algumas discussões sobre essas alternativas que o treinador usou durante o treino. E se ele quer isso, né, que ele está pedindo a união entre torcedor, imprensa, cidade toda mobilizada, né, em prol do Tupi, não tem outra saída a não ser dar informação, né? Sim, porque é isso que chama também o público para o campo, e o que a gente infelizmente não tem visto, já que no último jogo pouco mais de 800 pessoas foram ao Municipal acompanhar Tupi e Paraná. Bom, falando ainda no Tupi, olha só, ontem a gente fez uma reportagem, né, do jogo contra o Paraná e foi para o Alterosa Esporte, né? O Jair Bala, o ídolo americano Jair Bala, cravou, falou o seguinte: o Tupi não cai. Vamos ver agora, na tela do Arena. Eu, como tenho assistido todos os jogos do Tupi, digo, o Tupi não vai cair. E Estevão, um abração para você, que foi meu capitão, viu? Zagueirão, lá em Ribeirão Preto. Eu, como tenho assistido todos os jogos... Ribeirão Preto. Eu assisto mesmo. Série A e Série B, eu assisto. Te falo todos os jogos, vou passando e vou assistindo tudo. Tá certo. O Tupi tá bem. E vai sair, o Tupi não cai. Eu, como tenho assistido todos os jogos da Série A, eu te digo, o Tupi não vai cair. Quem vai cair é o América. Nós dois abraçados. Não, senhor. Quero abraço eu não. Quero abraço eu não. Você tá juntinho. Senhor, não, ó. Vamos ver, né? Vamos ver. Vou torcer aí para que ninguém caia, né? Nenhum dos mineiros permaneçam aí, tanto do Tupi na Série B quanto Cruzeiro América na Série A. Vamos rapidinho para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, né? Para a gente poder dar também os nossos pitacos aqui. Vamos lá, Leozinho, pode colocar aqui para mim, por favor, quando estiver no ponto, para a gente só fazer aqui os nossos chutes, né? Para ver quem acerta. E, claro, a gente está chegando numa fase importante aí do Campeonato Brasileiro. Olha só, São Paulo e Atlético Mineiro joga hoje às 7 horas no Morumbi. Dá o quê? Dá o quê, professor? São Paulo e Atlético. Dá empate. Dá empate? Você vai ficar em cima do muro também, Lucas? Não, eu acho que o Atlético ganha, viu? Então vamos lá. Não me pergunta placar, não. Então tá bom. Grêmio e Santa Cruz. Ó, meu ex-time, eu acho que ganha nesse caso de 2-1. O jogo na Arena Grêmio. Grêmio. Grêmio? Cruzeiro e Internacional, o jogo que acontece no Independência hoje. O jogo do desesperado. Tem como né? os dois perder? Não tem. E nem querem, né? Dá o quê? Dá Cruzeiro ou dá Inter? Eu acho que vai dar um empate amargo, um 0-0 feio. Empate, acho que vai dar Inter. Chapecoense e Palmeiras, também na Arena Condá, em Chapecó. Dá o quê? Palmeiras. Tô lembrando do Léo Condé, por isso que eu falei. Pois é, eu acho que a Chape Terror consegue aí um empate com o Palmeiras
E com a vitória, o Grêmio, meu ex-time, acaba indo para a liderança. E para fechar, Fluminense e Figueirense. Fluminense jogando no estádio do América, que está muito bonito, né? No Edson Passos. Fluminense e Figueirense dá o quê? Da Fluminense. O Fluminense está crescendo e o Figueirense capengando. Da Fluminense? Da Fluminense. Então tá bom. Então tá aí. Os nossos pitacos. Vamos ver agora. Depois eu vou pegar a gravação. Vamos ver o que a gente acerta, né? Bom, gente, nosso tempo tá acabando. Só pra gente poder finalizar aqui o Arena Terópolis, você vai fazer a seguinte pergunta. Próxima parada do Tupi contra o Goiás fora, né? Dá pro torcedor permanecer com essa esperança aí de um segundo turno melhor, já que agora vem só pedreira, né? No comecinho, Goiás fora, depois enfrenta o Vasco aqui. O campeonato é muito equilibrado. Com a chegada desses novos jogadores, o Tupi se reforçou e assim, está no mesmo nível de outros. O problema do Tupi no primeiro turno foi os vacilos, né? Entregou vários jogos, perdeu o jogo porque levou gol nos acréscimos, empatou o jogo porque levou gol nos acréscimos. Se não fosse isso, o Tupi tinha aí pelo menos uns 6 pontos aí a mais, né? E estaria lá. Então, o Tupi tem potencial, realmente, eu concordo com o Jair Bala, de sair do rebaixamento. Beleza. Bom, olha só, a gente divulgou na segunda-feira, né, a quarta corrida Rivelli, o quarto desafio Rivelli que acontece em Barbacena. A gente fez uma promoção no nosso Facebook e eu tô aqui com os nomes dos ganhadores. Olha só, vou falar bem devagar para você, telespectador, prestar atenção e, claro, pegar já o ticket, né, para poder fazer essa inscrição aí, de graça, participar do quarto desafio. Ó, Rose Gonçalves é a primeira ganhadora. Rose Gonçalves, Natália Ottoni, Afrânio Ramos, Silvio Basotti e Cida Pires. Os ganhadores devem ligar para o telefone aqui da TV Alterosa, é o 3249-8500 e falar com o nosso departamento de jornalismo ou com o comercial, tá bom? Repetindo, ó, Rose Gonçalves, Natália Ottoni, Afrânio Ramos, Silvio Basotti e Cida Pires. Pode entrar em contato com a TV Alterosa, 3249-8500. A gente vai ficando por aqui, professor. Obrigado, boa sorte para você na Paralimpíada. A gente fica daqui torcendo e acompanhando. Eles passam pela internet, o Comitê Paralímpico faz as transmissões. Então, se não passar nas TVs fechadas, certamente quem quiser pode acompanhar pela internet. Combinado, com certeza estaremos acompanhando daqui. Lucas Bala Girardi, obrigado pela participação mais uma vez. Até a próxima. Até a próxima, só chamar que eu tô aí. Então tá certo, valeu, Carroça. A gente vai ficando por aqui. Grande abraço para vocês. Só lembrando, a gente tem encontro marcado na segunda-feira. Uma boa quinta-feira para você. Até lá. Arena Alterosa. Oferecimento Powerline Internet. Também com TV por assinatura 2102.000. E Verona Segurança. Há 25 anos protegendo o seu patrimônio.